Vamos falar um pouquinho hoje sobre conquistas. É tão bom conquistar, né? A gente fica tão feliz porque conseguiu as coisas, aquilo que a gente queria, nossos sonhos, nossas realizações, né? É tão bom. Só que a gente às vezes demora muito para buscar tudo isso, né? A gente demora muito para realizar nossos sonhos e muitas vezes por culpa nossa mesmo, porque a gente não faz o suficiente para conquistar, para realmente realizar. A gente começa e para, a gente desiste, acha que não tem capacidade para aquilo, acha difícil. Então, as nossas conquistas vêm dos nossos esforços também. Então, a gente precisa se esforçar para ter aquilo que a gente quer. Se é você que quer e você não se esforça, eu aqui não vou me esforçar, né? Tua mãe não vai se esforçar, seu pai não vai se esforçar, vai até tentar te ajudar e vai te dar, se esforçar para te ajudar. Mas tem coisas, se a gente não quiser, a gente não vai conquistar. A gente não, mesmo querendo e não indo atrás, a gente não vai conseguir. Então a gente precisa se dedicar àquilo que a gente quer. Muitas vezes a gente quer muito uma coisa, fala que quer meu sonho, mas nunca vai atrás daquilo, né? Aí aparece uma oportunidade, você abraça aquela oportunidade, naquela emoção, naquela garra, nossa, agora eu vou conseguir realizar meu sonho, eu vou fazer o que eu tanto queria. Aí vem o platô, né? Que é aquele momento em que dá aquele desânimo, porque é difícil, porque não tá conseguindo, né? E é nessa parte aí que a gente precisa realmente se dedicar, que a gente realmente precisa estar animado, porque senão a gente desiste mesmo, e aí os nossos sonhos vão ficando para trás. E como disse um amigo meu uma vez, que isso aí me fez muita diferença na minha vida, ele disse assim: o cemitério tá cheio de talento enterrado, tá cheio mesmo, né? Tanta gente que queria tantas coisas e muitas vezes não foram atrás, deixou o tempo passar, né? Ah, mas agora eu já tô com 60 anos, 80 anos. Faz. Você tem um bom tempo ainda pra frente. Né? Então, a gente precisa ir atrás do que a gente quer. Então, esse vídeo é só pra animar mais a gente, né? A fazer as coisas que a gente gosta, a fazer as coisas que a gente precisa fazer. Muitas vezes a gente faz obrigado mesmo a gente gostando daquilo ali, às vezes a gente faz obrigado, porque não é todo dia que a gente tá animado, que a gente quer, né? Então a gente precisa cuidar da gente mesmo, precisa cuidar das coisas, do corpo, do espírito, da alma. A gente precisa ter esse cuidado. Então muitas vezes a gente quer se dedicar às pessoas, quer fazer as coisas pelas pessoas, porque acha que vai viver bem assim. Vai viver bem. Só que se você não cuidar de você, é a primeira pessoa que você tem que cuidar, é você mesmo. Como é que você vai cuidar de alguém se você não consegue se cuidar? Como é que você vai orientar alguém para cuidar do corpo, por exemplo, se você não quer cuidar do teu? Entendeu? Então a gente tem que não ser só o exemplo, a gente tem que realmente dar o exemplo e falar e fazer também, né? Então a gente não tem que só falar, orientar as pessoas, né? A gente precisa ser o exemplo também, a gente precisa dar o exemplo, né? Porque por exemplo, as pessoas elas aprendem mais com o que elas vivenciaram, lógico, mas elas aprendem muito também com o exemplo das pessoas. Uma criança, ela aprende mais com o exemplo do pai do que com o que o pai fala. Por que às vezes o pai e a mãe fala, a criança não obedece? Mas e se a mãe começa a fazer, ela começa a repetir? Ou o pai fazer, a criança repetir? Porque o exemplo, ele é muito forte. Ele é muito forte. Mesmo que inconscientemente a criança acaba repetindo, né? Puxou para a mãe, puxou para o pai, é isso aí. Às vezes esse puxou não é porque ela tá fazendo, porque ela quer não. E a gente sabe que é o inconsciente do que ela já aprendeu ali, do que ela já vivenciou, né? Então a gente tem que dar o exemplo. E para a gente se tornar bem, para ser exemplo, a gente tem que trabalhar muito nossa mente, tem que trabalhar muito nosso modo de pensar, né?